Bom, pessoal, vamos para mais uma questão de física do Enem 2022. Uma questão sobre gravitação. Um buraco negro é um corpo celeste que possui uma grande quantidade de matéria concentrada em uma pequena região do espaço, de modo que sua força gravitacional é tão grande que qualquer partícula fica aprisionada em sua superfície, até mesmo a luz. O raio dessa região caracteriza uma superfície limite, chamada de horizonte de eventos, da qual nada consegue escapar. Considere que o Sol foi instantaneamente substituído por um buraco negro com a mesma massa solar, de modo que o seu horizonte de eventos seja de aproximadamente 3 quilômetros. Realmente é uma concentração de massa muito grande. Estamos concentrando toda a massa de nosso Sol em um raio ali de 3 quilômetros aproximadamente. Após a substituição descrita, o que aconteceria aos planetas do Sistema Solar? Galerinha, quando a gente pensa em buraco negro, a gente imagina, corpos sendo sugados por esse tipo de astro, Mas aí a nossa intuição pode causar um problema aqui nessa questão. Veja, imagine que aqui nós tenhamos um ponto T representando a Terra. E aqui, bem distante, nós temos um ponto S representando o Sol, ok? A gente sabe que existe uma distância média entre a Terra e o Sol, e essa distância média nós representaremos pela letra D, ok? Nós sabemos que o Sol atrai a Terra com uma força de campo chamada de força gravitacional. Ao mesmo tempo, a Terra responde, com uma força aqui, puxando o Sol nessa direção, mesma direção, mas o sentido é oposto. É um par ação-reação. Logicamente que a Terra tem uma massa bem menor do que a massa do Sol e, portanto, a Terra sente muito mais esses efeitos gravitacionais do que a estrela de nosso sistema planetário, ok? Meus queridos, nós aprendemos lá na gravitação que essa força gravitacional é a mesma coisa que a constante gravitacional vezes a massa da Terra, vezes a massa do Sol, tudo isso aqui dividido pela distância média entre os astros ao quadrado. Qual é a proposta dessa questão? É que o Sol seja substituído automaticamente, de forma instantânea, no estalar de dedos, por um buraco negro. Então aqui nós teríamos a massa do buraco negro. Só que ele falou pra gente, meus queridos, que a massa desse buraco negro é a mesma massa solar da nossa estrelinha. Então a massa do buraco negro é igual à massa do Sol. A massa da Terra continua a mesma. A massa do buraco negro é igual à massa solar. Constante gravitacional permanece ali. A distância média entre os astros também não vai mudar. Se nós substituirmos, portanto, o Sol instantaneamente por um buraco negro de mesma massa que o Sol, a força gravitacional não muda. Se a força gravitacional não muda, os planetas mantêm as suas órbitas inalteradas, ok? Nossa resposta, então, é a letra E de elefantíase. Gente, a letra A fala que os planetas vão se mover em órbitas espirais aproximando-se sucessivamente do buraco negro. Falso. Os planetas apenas se aproximariam do buraco negro se esse tivesse uma massa maior do que a massa do Sol atual, ok? Se a massa fosse aumentada, a força gravitacional também aumentaria, e aí você poderia realmente, ter essa aproximação dos planetas
em relação ao buraco negro. A letra B fala que os planetas oscilariam aleatoriamente em torno de suas órbitas elípticas originais. Gente, não é aleatório não, eles vão manter a mesma órbita, tá? Letra C. Eles se movem em direção ao centro do buraco negro, só se o buraco negro tivesse uma massa maior do que a massa do Sol, conforme justificamos há pouco, né? Letra D. Passariam a precessionar mais rapidamente. Gente, a precessão é um movimento astronômico bem devagar, bem vagaroso, né, do eixo de rotação, né, de um corpo celeste, graças à influência de outros corpos massivos ali que possam causar uma certa influência. Mas a precessão ela está mais relacionada à rotação, né? E essa questão está falando mais do movimento de translação dos planetas ao redor de um astro central, não da rotação em torno de seus próprios eixos, ok? Então, nossa resposta realmente letra E. Pessoal, até a próxima questão.